Boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia, começando aí pelas bolsas da Ásia. Bom, por lá, as bolsas fecham no negativo, na verdade refletindo a negatividade de sexta-feira nas bolsas tanto da Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente relacionados ao dado de PCE que saiu na sexta-feira lá nos Estados Unidos. A inflação oficial americana. Esse dado, pessoal, veio acima do esperado, mostrando que a inflação americana está persistente e derrubou as bolsas na sexta-feira. Lembrando que, só a título de curiosidade, a semana passada foi a pior semana das bolsas mundiais deste ano, dada a tamanha preocupação dos investidores aí em relação a esse tema que eu venho comentando com vocês lá dos Estados Unidos. Então essa negatividade aí, principalmente de sexta-feira, reflete nas bolsas da Ásia, que quando elas abrem, elas assumem essa negatividade aí e fecham no negativo também, ok? Bom, falando agora de commodities, o minério de ferro ele cai mais de 2%, 2,5% nessa madrugada. Ao longo do dia ele segue com uma quedinha ainda. Sobre um caso pontual que aconteceu lá na China. O que acontece? O governo chinês pediu que as siderúrgicas lá da China, elas reduzissem sua produção consideravelmente. Isso fez com que o preço do minério caísse absurdamente. Mas vale lembrar que todo ano, nessa época do ano, o governo chinês eles faz várias reuniões políticas e tal, e dentre essas reuniões existem algumas reuniões relacionadas ao clima. Então eles tomam essa medida, fizeram isso no ano passado também, eles tomam essa medida a título de dar a imagem de que eles estão fazendo alguma coisa em relação à poluição e etc. Então é algo pontual que tende a normalizar nos próximos dias aí, mas de qualquer forma, a queda da cotação do minério de ferro contaminou os nossos papéis aqui relacionados a essa commodity, certo? Bom, falando agora do petróleo, dentro da estabilidade, tá? Ele oscilou entre positivo e negativo ao longo de todo o dia, mas acabou fechando no negativo aí, mas nada de muito específico acontecendo com ele por enquanto. Existem alguns rumores aí de que a Rússia ela pode fazer novas sanções ou novas limitações aí em relação à produção do barril de petróleo por lá, mas assim, nada muito oficial ainda, então por enquanto só ruído por lá. Então, petróleo dentro da estabilidade. Bom, indo agora para as bolsas da Europa, pessoal, só no contexto geral, o que acontece? Hoje de manhã, todas as bolsas do mundo, elas amanhecem positivas, recuperando parte da perda aí que tiveram durante toda a semana passada, tá? Alguns investidores colocando no bolso, outros investidores achando que tinham ações baratas e comprando, enfim, cada um fazendo a sua estratégia aí, mas de qualquer forma as bolsas recuperando um pouco parte da perda que tiveram na semana passada. Isso aconteceu na Europa. Então as bolsas da Europa aí fecham no positivo, tá? Além disso também, eu vou falar um pouco das bolsas dos Estados Unidos e de um drive que teve hoje, que também ajudou nessa positividade, inclusive das bolsas lá da Europa. Mas agora vamos lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, saíram hoje dois indicadores importantes. Pedidos de bens duráveis, que eu comentei com vocês na agenda econômica, e eles vieram abaixo do esperado. O que significa isso? Significa que o americano, ele não está se sentindo mais tão confiante assim em relação ao futuro próximo da economia a ponto de assumir financiamento de produtos mais caros. Seja pessoa física como empresas, né? Seja uma pessoa física para comprar um carro, uma geladeira, uma empresa para comprar um maquinário, por exemplo, entendeu? Então isso reflete aí um leve desaquecimento da economia. Ponto positivo para a inflação. E isso reflete positivamente nas bolsas, tanto americana quanto as da Europa, por isso que ajudou as bolsas da Europa aí a fecharem no positivo também, ok? Bom, mas ao longo do dia saiu outro indicador lá nos Estados Unidos, chamado de pedidos pendentes de moradia. Então é um indicador do setor imobiliário. E ele veio muito acima do esperado mesmo. Não é um indicador que costuma fazer tanto preço e gerar tanta volatilidade nos mercados, mas lembrou os investidores aí que a economia americana segue aquecida sim. E isso fez com que as bolsas dos Estados Unidos devolvessem parte da alta do dia de hoje, depois que esse indicador saiu. Algumas bolsas da Europa, inclusive, já estavam fechadas e não pegaram essa movimentação. De qualquer forma, pessoal, as bolsas dos Estados Unidos, elas fecham numa leve alta no dia de hoje, mas completamente dentro da estabilidade, ok? Bom, vindo aqui para o Brasil, por aqui hoje de manhã saíram dados de IGPM, que é a nossa inflação do aluguel aí, né? E ela veio negativa, os investidores esperavam um dado baixo, mas um dado positivo, e ela veio menos 0,6%. E inflação negativa reflete negativamente nos juros, por isso que os nossos juros hoje passaram o dia no negativo, tá bom? Além disso também, pessoal, um ponto interessante, que uma curiosidade para vocês é o seguinte:
Dada a crise das lojas americanas, o calote, né, que ela deu em vários bancos aí, que inclusive refletiu no balanço desses bancos nesse último dado informado, os bancos agora eles estão mais receosos de fazer empréstimos para as pessoas, para as empresas e tal, eles estão mais criteriosos, né, porque afinal de contas não adianta emprestar dinheiro, é melhor ter o dinheiro no caixa deles do que emprestar o dinheiro e o dinheiro não voltar. E aí o que acontece? Hoje saíram dados de empréstimos de banco aqui no Brasil, e eles vieram bem abaixo do que o último dado. De qualquer forma, assim, o governo ele tem recurso para uma possível crise de crédito aqui do Brasil para solucionar esse problema. É mais um título de curiosidade que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Por fim, pessoal, hoje o governo resolveu pela reoneração dos combustíveis, ok? Então, a partir de março, aqueles impostos que tinham sido retirados dos combustíveis para contribuir na inflação serão reonerados, vão voltar. Então, a partir de março, os combustíveis, se o preço do petróleo não for reduzido, os combustíveis ficarão mais caros nos postos de gasolina. O mercado, na hora que essa informação foi oficializada, o mercado comemorou no sentido de que um governo, vamos lá, eu comentei isso com vocês ontem na agenda econômica, um governo que está disposto a gastar mais, ele precisa arrecadar mais de alguma forma. Então, caso o governo abrisse mão dessa arrecadação, que é uma arrecadação considerável por mais um mês, 2 meses, enfim, seria um risco fiscal muito grande para o país. E risco fiscal faz com que o dólar aumente, e o dólar aumentando provoca inflação. Então, a inflação viria ou pelos combustíveis ou pelo dólar mais alto. Então, assim, eles optaram por não fazer o processo de reoneração, eles optaram por fazer o processo de reoneração, e aí o mercado, nesse momento, comemorou. De qualquer forma, pessoal, nossa bolsa aqui, ela reflete essa questão do minério que eu comentei com vocês, então a Vale, ela fica bastante no negativo ao longo do dia, mas ela vai recuperando e fecha aí praticamente no 0 a 0, mas de qualquer forma, a nossa bolsa, ela fecha dentro da estabilidade mais levemente negativa, e o nosso dólar também fecha praticamente dentro da estabilidade no dia de hoje, tá? Lembrando que essa semana, pessoal, tem vários indicadores para sair a semana inteira, então hoje era um dia de fato neutro aí, neutro para levemente positivo e tal, porque a gente está aguardando novas informações que vão sair ao longo da semana, então tenham um pouco de paciência com a semana aí nos mercados, porque promete bastante volatilidade, tá bom? Boa semana para todo mundo e até amanhã, beijo!